Oi pessoal, eu sou Helena Antunes, arquiteta. Eu trabalho com projetos residenciais e comerciais. E dentro dos projetos comerciais, muitos deles são voltados para a área de saúde, como clínicas e consultórios. E aí a gente encontra algumas situações que são muito específicas. E hoje eu estou aqui, resolvi trazer aqui a doutora Arielle Mendonça. Ela é advogada, não é arquiteta, mas ela é advogada em direito médico. E aí nós vamos aqui fazer um bate-papo para vocês entenderem como que as nossas áreas elas se complementam. Doutora Arielle, a palavra é sua. É um prazer estar aqui com você hoje. Então, meu nome é Arielle, como a Helena já me apresentou, eu sou especialista em direito médico sanitário. E hoje a gente vai contar um caso de como a gente se conheceu. Bom, eu e a doutora Arielle, a gente se conheceu através de um cliente em comum, né? Na verdade, esse cliente me contratou para fazer um projeto da clínica dele e todo o suporte inicial ele estava tendo com a doutora Arielle e a sócia dela, né? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho com este cliente em comum. Bom, a gente começou buscando conversar com o contador, com a arquiteta, que nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar. Então, eu conversei com a Helena, a gente marcou uma reunião, ela me apresentou o projeto arquitetônico desse médico e a gente conversou em conjunto e alinhamos tudo conforme as normas da Anvisa. E é claro que o projeto estava totalmente em conformidade com as normas e foi muito mais fácil da gente atuar em conjunto, porque a gente passou para a fase de realizar os documentos, que é importante para a pasta sanitária da clínica médica. Porque esses documentos da pasta sanitária aí já não cabem à arquitetura, né? Eles vão totalmente para a área da advocacia, que é onde vem a organização da doutora Arielle. E é imprescindível esse trabalho interdisciplinar, porque como eu sou advogada, eu também não tenho conhecimento técnico em arquitetura. Eu tenho conhecimento técnico na NDC 50, que é uma norma da Anvisa, que fala sobre as especificações de uma clínica médica, ou até dos estabelecimentos de saúde. Mas por isso é importante vocês sempre procurarem um arquiteto que tenha conhecimento, porque nem sempre o advogado vai saber tudo o que precisa ser feito, como as medições, como questões de material, onde você vai encontrar esse material que pode ficar dentro da sua clínica. Por isso que é importante buscar um arquiteto especialista. Pessoal, nós temos aqui algumas perguntas, tanto de pessoas que não são da área de saúde, como pessoas também da área de saúde, e eu vou colocar assim, as que são mais frequentes aqui e passar para a doutora Arielle, porque ela pode esclarecer essas dúvidas. Doutora Arielle, o que é o licenciamento sanitário? Pessoal, de uma forma mais simples, o licenciamento sanitário é um documento importante para você ter no seu estabelecimento de saúde para poder exercer a sua atividade, ou seja, para você abrir uma clínica, para você trabalhar, atender os seus pacientes, você precisa desse documento. E esse documento vai ser fixado na recepção da sua clínica ou do seu estabelecimento de saúde. Por isso que é importante ter esse documento. Ele vai constatar que você está com o estabelecimento regularizado, com biossegurança e seguro para receber os seus pacientes e também para exercer a sua própria atividade. Então, esse estabelecimento, além de ser seguro para os pacientes, vai ser seguro para você também. Bom, e o que acontece na ausência da licença? Na ausência da licença, se o fiscal da vigilância bater na sua porta, isso poderá ser um problema, porque a sua clínica poderá ser interditada. E além disso, você também será autuado, vai ter que pagar multa, a depender da situação, e ainda vai ter um processo administrativo para responder. Nós temos outra pergunta aqui. Quais são os maiores problemas que as clínicas enfrentam quando elas recebem um fiscal?
Essa pergunta é muito boa e é importante para você entender como se prevenir. A primeira coisa importante, se você realiza procedimentos injetáveis e possui medicamentos que precisam estar dentro de um freezer, é importante esse freezer ser só para medicamentos. E, inclusive, é importante você ter um controle da temperatura do freezer e ter o termômetro em cima desse freezer. Se você não tiver, você vai ter uma multa que, quando o fiscal da vigilância chegar na sua clínica, ele poderá te atuar. Também é importante ser exclusivo para medicamentos, porque se tiver uma fruta, algum alimento misturado com produtos e medicamentos dentro do freezer, também poderá ser um problema. Além disso, se você guarda um quadro com as seringas utilizadas nos pacientes, você também poderá ter um problema com isso, porque as seringas, elas devem ser descartadas no descarpaque, que é aquela caixa amarela que você tem que deixar fixada na parede. Por isso que é importante você descartar e não ter de forma alguma qualquer resquícios de procedimentos, de produtos realizados nos seus pacientes. Além disso, a depender do tamanho da sua clínica, é importante você ter um espaço específico para a separação e armazenamento do lixo. Ou seja, para cada lixo saneante, por exemplo, você precisa ter um lixo com uma cor específica da sacola. Doutora Arielle, tem outra pergunta aqui que ela é bem recorrente. Quais são os principais problemas enfrentados pelos profissionais da área de saúde quando recebem o fiscal nos seus estabelecimentos? Essa pergunta é muito boa, porque se você não tem a pasta sanitária que vai comprovar que você possui organização dentro da sua clínica, o fiscal vai observar como é feita a regularização sanitária dentro da sua clínica. Ou seja, se você não tem um termômetro para o seu freezer, se você não faz o controle da temperatura desse freezer, se você não faz a manutenção do ar-condicionado, se você não tem um lugar específico para a separação do lixo da forma correta, se você não descarta as seringas que você tem sempre alguém postando uma caixa, um quadro com tanto de seringa de paciente, isso deve ser descartado. Não pode ter esse quadro como um enfeite dentro do seu consultório. Igual o quadro de rolhas dentro de casa. Não é assim que funciona. Isso comprova a ausência de biossegurança. Por isso que é importante, além de você ter uma pasta sanitária para comprovar o controle de tudo, você também precisa estar ciente sobre a biossegurança da sua clínica. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante. Preciso de uma licença. Não tenho. E agora? O que fazer? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar um advogado especialista na área de direito sanitário, principalmente para você saber o que você precisa se adequar. E aí, em conjunto com o arquiteto e um contador, você vai organizar a sua clínica para estar seguro, principalmente se o fiscal da vigilância bater na sua porta, porque se você não tiver a licença sanitária, você poderá ser interditado e ainda poderá ter que pagar alguma multa e ter um processo administrativo contra a sua clínica. Bom, então melhor é não precisar disso depois, melhor é fazer o preventivo. Para a gente facilitar as coisas para vocês, vamos entender como é que é o processo. Quero montar um consultório, uma clínica. O que fazer? Vou contar aqui o que geralmente acontece. O profissional de saúde acha um espaço para alugar ou comprar, não sei, e ele resolve da cabeça dele aquele espaço e fala: aqui vai ser minha clínica, meu consultório. Aí chama o arquiteto. O arquiteto tem que fazer um malabarismo para caber as coisas que são necessárias ali naquele espaço e às vezes não é possível. E depois ele chama o advogado num terceiro momento. Essa ordem não está legal. O ideal é que o arquiteto e o advogado sejam chamados concomitantemente, até para escolher o imóvel adequado. Quando o cliente chega até a gente faz um briefing gigantesco, perguntando como que é a atividade dele,
quantas pessoas vão trabalhar naquele espaço, a lista de todos os procedimentos que vão ser realizados ali, para a gente poder achar um espaço adequado para conseguir implementar toda a infraestrutura necessária. Então, faz muita diferença se vai ser um consultório, ou 2, ou 3, isso tudo vai impactar nas dimensões, né, e nos espaços que vão ter que ser agregados nesse empreendimento. Então, por exemplo, se eu tenho um consultório, eu posso fazer uma parte de esterilização dentro do próprio consultório, não tem problema. Eu começo a ter 2 consultórios, eu tenho que priorizar uma dimensão mínima ali para o consultório principal. Eu preciso de aumentar o número de banheiros. Se eu tenho 3 consultórios, por exemplo, eu tenho que colocar uma área de esterilização isolada e fechada e com dimensão mínima. Então, tudo isso vai crescendo o projeto para atender uma norma e aí depois conseguir o alvará sanitário. E é importante procurar um advogado junto com o arquiteto, porque o advogado poderá saber se o seu espaço escolhido tem a possibilidade de realizar atividade de saúde. Então, a busca é no sentido de falar com a prefeitura, saber se tem habite, se tem alvará de funcionamento, se tem alvará dos bombeiros, porque muitos lugares, principalmente estabelecimentos mais antigos, não tem alvará dos bombeiros. E aí pode ser um problema para você, caso no seu município eles não autorizem ter uma clínica em um espaço dele. Pessoal, tem algumas coisas que eu e a doutora Arielle, a gente enfrenta às vezes com o cliente, né, o profissional da área de saúde, que é o seguinte, é muito comum isso, viu? E não é errado eles questionarem. Às vezes a gente chega e fala assim, você vai precisar de uma área de esterilização separada com uma área de 4,8 metros quadrados, enfim. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas isso tudo? Meu colega, ele tem consultório, mas ele não precisa disso, ele não tem isso. Ele tem uma bancada ali. Bom, primeiro a gente tem que entender qual que é a demanda do consultório do colega, né? E depois a gente tem que entender também, que a gente precisa colocar para o cliente o que é norma dentro daqueles procedimentos ali, de tudo que ele precisa. Outra coisa é o que está acontecendo com o colega de profissão. Muitas vezes, além do colega de profissão não realizar os mesmos procedimentos que você realiza, pode ser também que ele não tenha um alvará sanitário e não quer dizer que ele está seguro e não quer dizer que ele não está correndo risco de ser interditado ou ter um processo administrativo em face da sua clínica. Por isso que é muito importante você buscar o conhecimento antes para evitar qualquer tipo de risco, porque o exemplo do colega não serve de fundamentação para a gente te defender em um processo administrativo, por exemplo, porque pode ser que o colega não está regularizado. Gente, outra coisa que acontece muito, que é muito polêmica, é quando o profissional de saúde, né, a pessoa que vem contratar o serviço de arquitetura, a gente chega e fala, precisa de um sanitário para PCD, né? PCD são pessoas com deficiência. E isso é polêmico, porque o profissional de saúde chega e fala assim, mas como assim? Né? Não sou obrigado a colocar. Pela norma, é sim. O que acontece muito, que vocês às vezes vão a determinados consultórios e não tem, tá? O fato de não ter não significa que não seja obrigatório. Mas acontece muito, às vezes prédios muito antigos, que antes dos banheiros, né, muito pequenos, e aí às vezes pela questão da infraestrutura ali daquele prédio, não tem jeito de você nem mudar o vaso de posição e nem aumentar o espaço.
E aí, gente, é uma situação que a gente tem que ponderar, porque é claro que eles não vão retirar todos os profissionais da saúde daquele prédio e falar, agora você tem que estar num prédio totalmente adaptado. Não é assim que funciona. Mas toda recomendação, orientação que a gente faz é para quem vai abrir um espaço, então que ele seja adequado dentro dessas normas atuais. Então a gente não pode fazer esse tipo de comparação com situações anteriores. Às vezes é até justificável, né, quando a gente vai fazer um memorial e colocar que aquele sanitário não é possível de ser reformado, ampliado, com modificação de posição de vaso, em função de norma de condomínio, e às vezes isso é totalmente aceito, mas falar que não é obrigatório é uma mentira. É importante a gente falar também que o memorial é um documento realizado pelo arquiteto que você precisa dele para apresentar na vigilância sanitária, mas isso vai depender da sua especialidade. É importante, quando você está buscando um espaço, se o prédio já possui um banheiro no seu andar, pode ser utilizado um banheiro com acessibilidade. E aí você não precisaria, a depender dos casos, de um banheiro dentro da sua clínica com acessibilidade. Outra coisa que é importante falar é sobre o memorial. É um documento realizado pelo arquiteto para dar entrada no pedido de licença sanitária. Mas atenção, não são todos os estabelecimentos que precisam desse memorial. Principalmente quem é MEI não precisa. A importância desse documento é para comprovar e demonstrar para o engenheiro ou arquiteto da vigilância sanitária que está avaliando o documento por que o projeto foi feito daquela forma. E é essencial ter um arquiteto que tenha conhecimento na norma para justificar o projeto. Senão, você não consegue a licença sanitária e acaba tendo que retornar e mudar boa parte do projeto. Ele contempla os procedimentos ali que vão ser realizados, a parte de fluxo interno, a parte de acessibilidade, todas as áreas que são constituídas ali naquele espaço. Não é, eu achei bonito, eu quero colocar. Não é assim que funciona. Daqui a pouco nós vamos até bater um papo sobre isso e falar de uns cases aí que foram assim, muito complicados, que a gente sabe que aconteceram, né, e que prejudicou muito o cliente. E esse prédio tem várias situações também, várias coisas que hoje não são aprovadas, mas anteriormente eram aprovadas, porque as normas mudam. E por as normas mudarem, hoje quando você vai abrir uma clínica nova, você não vai conseguir. Então muitas vezes você se compara com outro colega que está num local que não tem regularização, que não está adequado conforme as normas atuais, porque ele já está lá há muitos anos. E a lei de liberdade econômica sobrepõe algumas normas. Por isso que é importante você sempre buscar o conhecimento nisso. E não ir sempre atuando sem a orientação de um arquiteto e de um advogado. Além disso, quando o profissional vai realizar uma reforma, se ele não busca um arquiteto e se ele está num local que não está adequado e ele já tinha um alvará sanitário, quando ele faz a reforma e vai renovar o alvará não é aceito. Por quê? O local não está conforme as normas atuais. Então, por isso que é importante, mais uma vez, refutar a busca de mais conhecimento sobre isso, para você não perder dinheiro e não ser impedido de atuar dentro da sua clínica. Tem um caso interessante. Uma vez eu fui chamada para fazer um projeto de uma reforma de uma clínica, com alvará, tudo certinho. E acabou que esse projeto não aconteceu. Eu acho legal falar aqui. Por quê? Eu cheguei, né, nesse espaço, era uma escadaria enorme, e a clínica já funcionava ali, com tudo regularizado. Acontece que é uma clínica muito antiga.
E um local que é impossível de colocar um elevador, né? E eles queriam fazer uma reforma interna, implantando uma nova atividade nessa clínica. E aí eu falei, bom, se vai colocar uma atividade nova, que é a radiologia no caso, a gente vai ter que adequar dentro das novas normas. E aqui é impossível de colocar, né, uma plataforma elevatória, muito menos um elevador. Então, com isso, o projeto foi abortado, em função dessa adequação para atender uma nova atividade. Então, eles resolveram manter, né, as atividades que eles já exerciam. E aí pensaram, se a gente for implementar a radiologia aqui, a gente vai ter que mudar. Por isso, mais uma vez, é importante enfatizar a necessidade de chamar um profissional antes de começar a fazer da cabeça, né? Porque isso é muito comum a gente ver, para você não ter prejuízos futuros. Também é importante falar sobre a minha atuação, a minha experiência com outros profissionais. Por exemplo, eu já fiz várias regularizações sanitárias de clínicas e muitas vezes o cliente já tem um arquiteto dele e esse arquiteto nunca fez um projeto de clínica, ou fez um ou outro. Por isso que é importante, quando o arquiteto, se você quer muito fazer um projeto com esse arquiteto tem que buscar a parceria com outro arquiteto que já tem experiência. Assim como nós advogados, quando vamos pegar outras causas de situações e áreas diferentes, nós também fazemos parcerias com advogados especialistas. Por isso é importante vocês estarem atentados quanto a isso, porque eu já tive diversos problemas de clientes que não conseguiram alvará sanitário por causa do projeto. É bom a gente trazer aqui alguns casos que a gente ficou a par e que foi muito oneroso para o profissional da área de saúde. Um deles, assim, que eu tenho, um acontecimento que já tem muitos anos, já tem mais de 20 anos, mas uma clínica muito bacana, colocaram na área de procedimento a profissional que não tinha expertise no assunto, ela especificou mármore Carrara para a área de procedimento. Um material nobre, caríssimo, e se tratava de uma clínica de luxo. Colocaram o mármore na área de procedimento até a vigilância chegar. Quando a vigilância chegou, lógico, deu bomba naquele material. O que eles tiveram que fazer? Eles cobriram, né, esse piso, né, com material. A vigilância chegou, óbvio que não aprovou o piso, e aí perdeu-se aquele investimento no mármore Carrara. Foi colocado um piso monolítico sobre o mármore Carrara. Gente, isso assim é inaceitável, né? Então, assim, por mais que às vezes o profissional contratado tenha muito bom gosto, saiba fazer um design de interiores assim maravilhoso, não é só isso que vai contar. Precisa da expertise para a especificação correta de materiais. Também é importante refutar a questão do porquê que não pode alguns tipos de piso dentro da sua clínica. Na questão da biossegurança, quando você faz a limpeza, alguns pisos eles ficam com sujidades no meio deles. Então, porosos, né? São porosos. Você não consegue limpar tudo da forma correta. E isso acaba acumulando ali resíduos que podem prejudicar a sua saúde e a saúde do seu paciente ao longo do tempo. A gente, quando pega alguns casos assim, a gente fica, poxa, mas ficou tão bonito, ficou tão lindo. Por que gastei tanto dinheiro com isso? Infelizmente, as questões de biossegurança sobrepõem a beleza. E quando você tem toda a documentação, a pasta sanitária,
sanitária, estar conforme as normas da Anvisa, também chama a atenção do paciente, porque vai ter alguns pacientes que vão ter conhecimento técnico nisso e vão reparar na sua clínica. E é importante estar sempre regularizado. O alvará sanitário é renovado anualmente, então se você ainda não tem a renovação, é importante buscar isso para você não ser penalizado depois. Doutora Eliette, conta o caso daquela cliente sua, né, que é uma dentista, o problema que ela teve. Essa cliente, ela atua há mais de 20 anos. Ela está quase aposentando, mas ela ainda está trabalhando. E o que acontece? Ela tem uma clínica e nessa clínica atuam mais de um profissional, ou seja, temos 3 consultórios dentro dessa clínica. Ela tem TSB, ASB, auxiliando no momento do atendimento do paciente, além de 2 secretárias. Por isso, quando o fiscal da vigilância foi lá analisar a clínica dela, isso aconteceu antes dela me procurar. O fiscal falou: você vai precisar de um banheiro específico para funcionários. E ela tinha apenas um banheiro. Então, é importante observar essas questões quando você até tem o alvará sanitário de antigamente, mas ela não tinha o atual. Não tinha o atual, o que aconteceu? A clínica passou por alterações ao longo do tempo, né, e não foi atualizando o quadro de funcionários, né, que aumentou, as especialidades. Então, tudo que vai ser modificado dentro da clínica tem que ser comunicado e renovado, né? Exatamente. Por isso que é bom você ter um projeto antes, pensando se você vai expandir futuramente, se há a possibilidade de expandir dentro desse local. Porque às vezes você faz um investimento de uma compra de um imóvel, por exemplo, e nesse imóvel especificamente não está adequado para o crescimento da sua clínica. Então você pode futuramente perder dinheiro com isso. E principalmente quando você for fazer uma reforma, essa reforma deverá ter um projeto de um arquiteto e esse projeto ser aprovado na vigilância. E aí depois que você vai colocar a reforma em prática. Tem um caso também muito interessante de uma médica que ela foi abrir um consultório, ela buscou um consultório sozinha, comprou esse consultório e depois ela foi buscar a ajuda de um profissional especialista e também ela buscou a minha ajuda. Nesse momento, ela verificou que ela iria realizar procedimentos injetáveis dentro dessa clínica e verificou com a arquiteta, depois de um tempo, depois de ter pago o imóvel, que não tinha instalação hidráulica para a unidade dela. E o que aconteceu? O condomínio dela, em algumas unidades tinha água, em outras unidades não tinha. E ela não tinha esse conhecimento. Então, quando você vai buscar auxílio de um arquiteto, você tem que buscar antes mesmo de comprar o imóvel, porque assim ele vai saber ver o que poderia dar de errado caso você compre esse imóvel. Imagina o investimento que ela teve para depois ficar com a clínica parada porque não tem instalação hidráulica. Eu não consigo nem pensar em conceber um estabelecimento comercial, mesmo que não seja de saúde, sem um ponto de hidráulica. Imagina um estabelecimento de saúde. O estabelecimento de saúde já pressupõe que a água vai ter que ir para todos os lugares, vai ter que ter pia em vários pontos, né? Não tem como. É importante falar da pia também, que a pia não pode ser portátil. Ela tem que ser uma pia instalada e é importante falar sobre essa questão de buscar um espaço, porque imagina, nesse caso tinha os pontos hidráulicos, só que ela não chegou a testar, não chegou a ver, e aí depois deu um maior problema no condomínio, porque ela comprou sem saber que não tinha ponto hidráulico na unidade dela, mas a colega dela que comprou o imóvel também tinha ponto. Então essa é a questão de verificar até as questões que são omissas, que são ocultas e você não consegue enxergar no momento da visita.
Outra coisa importante é que quando você, por exemplo, você é um dentista e vai atuar sozinho em um consultório. Você tem um consultório sozinho, você não faz parceria com outro dentista, então você não precisa de uma área de esterilização. Você pode colocar autoclave quando o paciente não estiver no atendimento, e aí você faz a esterilização, coloca em um armário específico, tudo separado, etiquetado, e consegue estar regularizado dessa forma. Mas se você tiver um parceiro atuando dentro do seu consultório, ele vai precisar de um alvará sanitário e ele não poderá atuar no mesmo momento que você estiver dentro desse consultório. Ele também vai precisar ser responsável técnico do seu consultório. Então vão ser 2 responsáveis técnicos, você e o seu parceiro. Agora, se você tem mais de um consultório, é uma clínica, você, além de precisar de um espaço para esterilização com as medidas necessárias, ou então você faz um contrato com uma empresa que realiza essa esterilização. E atenção, essa empresa tem que ter um alvará sanitário. E assim, você vai colocar isso na sua documentação da pasta sanitária, comprovando como é feita a esterilização do seu consultório ou da sua clínica. Complementando a fala da doutora Arielle, quando, ela mesmo falou, quando tem apenas um consultório, você pode ter a parte para esterilizar os materiais dentro do próprio consultório, claro que com pias separadas, uma divisão local da bancada, uma bancada só para isso, separada da outra bancada, que é para asepsia, das mãos. E agora, quando precisa de uma área de esterilização fora da área de procedimento, o que a gente chama de CME, que é Central de Material e Esterilização, e o que acontece? A gente tem que pensar muito, gente, na questão do fluxo de materiais. Como que esse material, ele chega, o material infectado, ele vai com ultrassônica, depois ele passa na água corrente, aí depois ele vai ser secado, depois ele vai ser embalado, depois ele vai ser selado, depois ele entra na autoclave, depois todo esse material que é retirado da autoclave, ele tem que ser estocado em armários fechados. Quando a gente faz o espaço de esterilização, CME, que é a Central de Material e Esterilização, a gente tem que obedecer fluxos internos, uma sequência de ações. Chega o material infectado, ele vai para uma cuba ultrassônica, ele passa em água corrente, depois esse material ele é secado, depois ele é embalado, depois ele é selado, ele vai para o autoclave e depois quando é retirado, ele é estocado em armários fechados. Então, assim, eu tenho que fazer tudo isso num espaço e numa sequência onde não haja contaminação cruzada. Então, é muito importante. Eu não posso chegar com material infectado no canto, passo na ultrassônica, aí eu cruzo o espaço e vou para outra área, para a pia, para poder passar em água corrente, depois eu cruzo e passo para o outro lado desse espaço para poder secar, porque eu posso aí, nessas ações, criar uma contaminação. Então isso não pode, a gente tem que pensar em toda essa sequência. Por isso que a planta baixa do seu consultório, da sua clínica, também é enviada para a vigilância sanitária, porque nessa planta baixa vai constar se tem um cruzamento ali de contaminação cruzada, Você pode haver contaminação cruzada. Então essa planta baixa vai constar se tem um cruzamento ali. Essa planta baixa vai constar se tem a contaminação cruzada. Pode acontecer, pode vir a acontecer. Exatamente. E não só isso. Pessoal, é importante também verificar com o arquiteto onde será cada espaço, porque também dentro dos espaços, não só pela questão da esterilização, não pode ter uma contaminação cruzada. Por exemplo, a copa, onde ela deve ficar, se ela pode ficar perto da sala de procedimento ou não,
A Helena vai saber falar disso melhor, mas é importante observar essa questão de contaminação cruzada no sentido assim, estou levando a autoclave, aí eu passo perto da sala de expurgo, a sala de expurgo é de lixo, né? Sim. Tá. Então estou com a autoclave, passo perto da sala de expurgo e aí tem uma contaminação ali. Por isso que é importante observar onde vai ficar cada local dentro da sua clínica. E ainda é importante verificar essa questão que ela mostrou pra gente, como é feita a esterilização. Essa esterilização deve estar descrita no memorial descritivo. Também é escrito? Eu coloco sempre. Essa questão da esterilização, como a Helena muito bem explicou, ela, além de estar no memorial descritivo, também é importante constar no seu POP, no seu procedimento operacional padrão. E você tem que ter um POP específico para isso. Se você não possui, você mesmo pode realizar ou contratar um advogado especialista para realizar os POPs da sua clínica, ou seja, POP de manutenção do ar-condicionado, POP de limpeza da mesa, de limpeza das paredes, também os procedimentos que você realiza dentro da sua clínica e tudo conforme a sua realidade. É muito importante você colocar como você atua, como você faz, porque senão pode ser que se você copia do colega que já tem a pasta sanitária, não vai estar conforme a sua realidade. Na hora que o fiscal verificar esses documentos, ele vai ver que tem alguma incongruência. Eu tenho para mim que o sucesso daquele estabelecimento de saúde, ele não é só o projeto, também não é só a orientação do advogado, da advogada, mas também a participação do cliente. Quanto mais o profissional da área de saúde destrinchar tudo o que ele faz, todos os procedimentos, como que funciona, o sucesso aquele resultado final, ele vai ser muito mais rico, porque por mais que eu seja arquiteta e entenda de projeto e ela advogada da área médica, as particularidades, quem sabe de fato sobre os procedimentos são os profissionais. Então a gente não tem como ficar deduzindo como que são as atividades. Então a riqueza de como que aquele lugar ali, aquele empreendimento vai funcionar, a qualidade tem muito a ver com a participação do profissional. Chegou uma pergunta aqui para mim e eu acredito que é você quem vai saber responder melhor. O que é necessário para um consultório que vai atuar apenas um dentista e o que precisa estar nesse projeto para poder ter a licença sanitária? Bom, para um consultório eu tenho que ter uma sala de espera inicial, não precisa ser recepção com secretária. Eu preciso da área de procedimento, que é o consultório propriamente dito. A área de esterilização, ela pode inclusive ficar dentro do consultório, por ser apenas um profissional atuando, não tem problema. Agora, eu não posso de descartar a necessidade do sanitário para PCD, né? Isso aí é uma coisa que a norma realmente, né, ela é muito clara nisso. E a outra coisa que é necessária é um DML, que também muita gente ignora. O que é um DML? Depósito de material de limpeza. Eu preciso ter uma área definida ali para guardar materiais de limpeza, vassoura, panos, balde. Essa área, inclusive, ela tem que ser revestida, né, com um material adequado. Eu preciso de um tanque para limpeza, porque você não vai lavar um pano, por exemplo, na pia que você usa dentro do consultório. Então, isso é o mínimo. Então, a sala de espera, o consultório propriamente dito com a parte de esterilização, o banheiro para PCD e o DML. Esses 4 são necessários.
A gente sabe que o projeto deve ser aprovado pela vigilância sanitária antes de começar a obra. E muitas vezes acontece o contrário. A obra acontece primeiro e depois é solicitada a licença sanitária. Por quê? Bom, o que acontece muito? Às vezes aquele profissional ele tem que sair com urgência do local onde ele está, às vezes ele tem um espaço alugado, ele tem que mudar e começar ali a funcionar. Ou então às vezes ele compra um imóvel e está, né, com todos os custos, ele não pode perder muito tempo. E o processo de aprovação não é um processo rápido, é um processo mais moroso. Então, mais ainda é necessário você estar com um projeto muito afinado dentro das normas. Você pode fazer o projeto e dar essa entrada e ao mesmo tempo o cliente está ali fazendo a obra, você já deu a entrada, não teve a resposta, mas o cliente tem que estar ciente de que algum ajuste pode ser necessário no meio do caminho. Mas assim, ele esperar a aprovação para depois começar a execução seria o ideal, mas não é o que acontece, né? Então, a gente precisa estar com um projeto muito redondinho dentro da norma para a obra ir acontecendo e ao mesmo tempo a vigilância chancelar aquilo, aceitar e o cliente poder já atuar. O que aconteceu com o nosso cliente é que a Helena fez o projeto dele e a gente começou a obra e depois o projeto foi aprovado. Por isso que é importante contratar um arquiteto que tenha conhecimento, porque a chance de não ser aprovado e você ter que refazer a obra é maior e aí poderá atrasar a abertura da sua clínica. Meu nome é Nelly Mendonça, eu sou advogada, especialista e mestranda em Direito Médico Sanitário. E aqui eu falo tudo o que você precisa saber sobre regularização sanitária e sobre seus direitos como profissional da saúde. Me siga para mais dicas. Helena Antunes, arquiteta com 25 anos já de profissão, já desenvolvi diversos projetos e uma boa parte clínicas e consultórios médicos e odontológicos. Então, se você precisar de alguma coisa, estou à disposição. Me siga para mais dicas. Muito obrigada por você ter vindo. Acho que é uma experiência muito rica, um encontro muito bacana, porque eu falo assim, gente, a gente não é nada sozinho, né? A gente precisa de outros profissionais e eu acho que o trabalho fica cada vez mais rico. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada eu. Foi ótimo.